no sul do país e no norte do país, e que ele estava ligado com essa seita, e que isso, que aquilo. E a partir daí a gente vê trocentos e trocentos movimentos tentando falar, olha isso aqui, nesse momento ele estava aqui, olha só, isso aqui encaixa com isso aqui, são essas verdades, isso aqui está acontecendo, beleza. Isso se junta muito com um dos outros pontos que eu discuto no meu texto, que são 2 podcasts em específico, um americano e um nacional, que é o Serial nos Estados Unidos, e a temporada mais recente do Projeto Humanos aqui no Brasil, que o Projeto Humanos ele vem discutindo justamente esse caso do desaparecimento de crianças, e ele é um podcast que é construído de uma maneira narrativa, uma maneira que pressupõe um suspense. Então, muita gente engajou com isso de uma maneira de investigação, de busca de verdade. Ok? E, claro, isso tudo eram questões legais, questões, enfim, de discussão que estava já no campo jurídico, enfim, mas foi discutido nesses termos. E o caso Wassef tem relação com enfim, esse caso que é investigado nesse podcast tem relação com essa acusação que ele sofreu na década de 80, tanto que o Ivan Mizanzuki, que vem produzindo esse podcast, ele teve até que vir a público e falar, olha, se falar que ele tem relação com isso é muito reducionista e tal, e é muito conspiratório, mas eu acho que mais pontual do que isso, o que eu mais vi nos últimos anos, vamos lá, pelo menos nos últimos 2 anos aí, imagens decompondo, desconstruindo, tentando encontrar verdade, tentando provar uma conspiração, como a gente fazia com Lost, que surgiram ali do campo dos progressistas, é o caso da facada. Quantas vezes, quantas imagens a gente já viu, não foi facada de verdade, não tinha sangue, como que tinha sangue? Todos os especialistas, como a gente sempre foi em Lost, olhando, a facada é falsa, porque não tinha sangue, tirou a faca, ele estava aqui nessa foto nesse momento. É o pau que bate em Francisco. Inevitavelmente acertando o Chico também. Isso entra um pouco também dentro desse imaginário bolsonarista de que o Bolsonaro ele sempre abre para o benefício da conspiração, né? Até pra gente. Ele abre pro público dele com relação às coisas deles, né? Mamadeira de piroca, entre outras coisas. E abre pro nosso porque ele não é verdadeiro, ele é um conspiracionista. Então, até fazendo a meia-culpa da facada, porque até pra mim é difícil também a facada, porque eu enxergo o Bolsonaro louco o suficiente pra se autodar uma facada. Eu acredito que aconteceu a facada. De fato aconteceu, mas eu não duvido que isso... Eu estou aqui conspiracionando, não duvido que eles possam ter armado tudo isso e colocado a vida do Bolsonaro em risco. Porque até o desprezo que o Bolsonaro tem pela vida, ainda mais evidente dentro da pandemia, deixa eu ainda mais com a pulga atrás da orelha. Então, assim, o Bolsonaro ele é tão conspiracionista, que nós vamos sempre tratar as coisas que ele faz como conspiração. Tá tomando ou não a cloroquina? Pegou... Quando começamos a querer saber quem será que vai pegar o Covid que andou com o Bolsonaro nos últimos dias? Será que ele vai infectar alguém? Aí beleza, aí o SCAF infectou, tava do lado... Aí eu até vi outro dia, o SCAF tava do lado direito, do lado esquerdo tava não sei quem que não infectou. Então, assim, o próprio Bolsonaro, ele é a figura da conspiração. Ele é a conspiração em pessoa, né? É verdade. Agora, acreditar também que esse plano da facada foi um dos poucos planos que deram certo no governo Bolsonaro é uma crueldade que só a ficção é capaz de nos trazer, hein? Ô, Bruno, eu queria pôr aqui na mesa, cara, que enquanto tudo isso está acontecendo, né, e a esquerda está se agredindo entre ela, a gente tem essa ameaça neofascista aí do mundo, de manipulação, que afeta em todos os sentidos, e desde o Brexit, né, que está rompendo com a União Europeia, e agora a gente teve uma eleição de reeleição de um cara da extrema-direita na Polônia, então possivelmente vai ser o próximo país que vai romper aí com a União. E eu vejo que a gente ainda não está se unindo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem o caso PDT contra o PT, e aí aquela briga, aquela discussão. A gente tem um problema também que pessoas que se dizem progressistas, né, se dizem preocupadas com a questão da desigualdade do segundo país mais desigual do mundo, votam a favor da reforma da Previdência, por exemplo, que
nada mais é que uma reforma que cara, vai atrapalhar muito a vida dos brasileiros que mais precisam, né? Porque tirou dinheiro de novo da grande massa e não da onde deveria tirar, né? Para fazer uma reforma que efetivamente visasse justiça social. Nenhuma das reformas recentes foi. Reforma trabalhista, uma tragédia. Reforma previdenciária, uma tragédia. A reforma tributária que eles querem fazer, completamente desvairada do real problema que é o sistema tributário brasileiro. E eu, na qualidade de quem fez uma pós-graduação em direito tributário, falo. É uma coisa completamente voltada a tributar mais a população e não ao rico, né? Proporcionalmente falando, o rico não paga nada de tributos no Brasil e o pobre paga muita. A carga tributária é muito pesada no pobre. E a gente tá nesse quebra-cabeça da esquerda, assim, inclusive um ficar inventando teorias sobre o Ciro e outro sobre a Marina e outro sobre o Lula e fica nessa coisa enquanto a gente está sendo engolido e parece que, cara, por pior que seja a situação, a pandemia que deveria ter unido as pessoas, né, do tipo, porra, olha isso, olha como a situação do país está, olha o que o Brasil é hoje perante o mundo, né, motivo de descrença, assim, eu tenho alguns amigos de fora, falam, porra, cara, como você tá? Como que é viver no Brasil? E eu responder, ter que conversar com essas pessoas e falar, putz, explicar, olha, nosso presidente é esse, e as pessoas ficarem incrédulas e falarem, meu Deus. E aqui dentro do Brasil a esquerda tá tão perdida, né? E assim, ao meu ver, e eu quero a sua visão sobre isso, Bruno e Paulo também, que a gente tá deixando passar, a gente tá deixando que o absurdo se torne o normal. A esquerda não faz o papel de união, de enfrentamento dessa grande ameaça da manipulação. E a gente vai virar o país do absurdo, vai ser para sempre, porque na pandemia parece que as pessoas, o que elas estavam brigando no dia a dia, estão brigando mais ainda nas redes sociais, né? Não estão se entendendo, estão se odiando, né? Se nichando cada vez mais, enquanto quem está controlando, quem está utilizando essas estratégias Lost, tá aí pensando, tá aí destruindo o meio ambiente, né? Tirando o nosso futuro, tirando o futuro de quem tem filho já, de crianças. E eu fico realmente preocupado, sem ver uma luz no fim do túnel, assim, enquanto a gente tá brigando aqui, se agredindo, né? Eu penso bastante nisso. E aí eu vou incorrer naquele risco também de soar idealista. Eu não gosto muito da ideia idealista, mas talvez tudo de idealista. Essa questão que a gente tem hoje de uma separação da esquerda, ou enfim, de um conflito interno na esquerda, me é problemática até certo ponto, pensando que acredito que o que a gente entender no futuro como uma união da esquerda não vai ser uma frente ampla. A união da esquerda, ela não é o meio para um fim. Eu vejo a união da esquerda como o fim. O fim, os meios, talvez esse momento de desunião seja os meios para um fim que a gente chama de união da esquerda, enfim. É claro que é muito fácil eu falar isso do alto da minha branquitude, classe mediatude aqui, sendo que não sou eu que estou ralando, estou sofrendo e estou me ferrando com a passagem de trocentas boiadas aí, que vão desde o campo, enfim, de desmatamento até o campo das reformas previdenciárias, enfim, tributárias, enfim. Mas, ainda assim, se eu consigo de alguma maneira tentar desatar esse nó no qual eu me enfiei, qual? O nó de que, para mim, a gente vai ter uma esquerda unida como o fim e não como o meio, mas, ao mesmo tempo, nesse meio tempo, tem um monte de gente se ferrando de verde e amarelo. Eu acho que a maneira que eu consigo desatar esse nó, não para solucionar, mas pelo menos para entender, eu acho que volta um pouco naquilo que a gente estava conversando agora mesmo, sobre essa ideia da separação de ver uma política como uma coisa externa a mim. É muito difícil eu imaginar que a gente vai ter uma união das esquerdas, ou do progressismo, ou do proletariado, quer seja, como um fim, se a gente entender que a política ela só é feita no campo dos partidos, das legendas que vão lá, cadastram seu número, tal e tal e tal. E eu acho que cada vez mais, infelizmente, a gente caminha para isso. A gente caminha para debates entre partidos, entre legendas, entre a representatividade, entre aquele modelo de democracia representativa que vai surgir lá no século XIX, lá nos cafés de Londres. E a gente se aceitou. Tá fácil, tá gostoso, tá legal, tá tranquilo. É ótimo que eu consigo reclamar de tudo. Consigo nunca estar satisfeito, porque é sempre fora. É sempre
ao largo, sempre passa ao meu largo. Eu posso reclamar, eu falo, pô, realmente, PT, PDT tá brigando, é sempre essa. E pessoal, o que o pessoal vai ser? PT, conciliação de classe, não sei o que lá. Mas quem que é o verdadeiro PCB? É o PCB ou o PCdoB? Não sei. Enfim, a termos de legenda, eu acho que não é o caminho. O caminho é por isso que eu falo que, por mais que eu aceito o rótulo de idealista, eu acho que eu prefiro o rótulo de prática. Eu acho que o caminho é talvez a prática. É entender que essa política não vai emanar necessariamente do que a gente entende hoje como democracia representativa, enfim. Mas, enfim, são pensamentos, são nós. É muito mais fácil dar os nós do que desatá-los aí. Com certeza. Já tenho o meu assunto final para provocar o Bruno para fazer um fanservice aqui pros fãs de Lost que ficaram com a gente até o final. John Locke, um dos primeiros bolsonaristas trumpistas que pudemos ver com os nossos olhos dentro da televisão. E eu tô falando do John Locke, o personagem do Lost, porque o nome é inspirado, né, no filósofo, que também não era flor que se cheire, né? Nem um pouco. E pensar nessa figura de John Locke, esse cidadão instigado, o cara meio que se fode e é teimoso e sei lá, tem a fé dele muito doida, não sei. Eu queria fechar falando de John Locke, rapidamente, Bruno. Não, o John Locke é claramente aquela figura que quando a filha, quando a avó, quando a mãe, quando a irmã falou, olha, não vota no Bolsonaro, melhor não vai dar bom, ele virou e falou, não me fala o que eu não consigo fazer. Don't tell me what I can't do! Don't tell me what I can't... Não me fala o que eu não posso fazer. Se eu tiver numa cadeira de roda, tiver que começar a andar, vou começar a andar só para votar no Bolsonaro. Agora, hoje em dia, John Locke é um cara que fala que votou no Paulo Guedes. Ideal liberal, esse tipo de coisa, e aí ele já está satisfeito com isso. Acho que John Locke entra bem nesse termo. Agora, a grande pergunta que fica é, e Mikhail Bakunin com apenas um olho? Continuaria um anarquista no meio de tudo isso? Não sei. My name is Mikhail Bakunin. Sensacional. Ó, assistam Lost, galera. Lost ainda é muito bom. Twin Peaks não dá pra assistir, né, Bruno? Olha, até dá. Você precisa conversar comigo, fazer um curso de 3 semanas só pra entender quais episódios você tem que assistir em qual ordem. Mas fora isso, dá. Inclusive, recomendo. Mas não tem fácil disponível hoje em nenhum lugar pro cara, de fato, assistir e tentar entender, né? Tem, você consegue achar pra baixar. O problema é que você corre vários riscos. Você pode assistir o primeiro episódio errado. Talvez o melhor caminho seja você ter um VPN e assistir pela Netflix Internacional. Não tem na Netflix Internacional. Não tem. Pô, Bruno, valeu. Você quer falar mais alguma coisa a respeito do texto, pra galera dar uma olhada? Tem mais alguma teoria aí conspiracionista pra compartilhar com a gente? O mundo vai acabar que ano? Olha, acho que acabou faz um tempo já. A gente tá só no epílogo agora, mas acho que não. Eu acho que o que eu posso recomendar é deem uma lida no texto, ver se faz sentido, não entendam isso como uma teoria conspiratória, um ponto A até o ponto B, entendam lá que que eu tô falando de umas sobreposições, mas eu acho que para encerrar minha fala aqui, eu quero concluir da mesma maneira que eu concluo o meu texto. E quando a gente está falando de uma narrativa de mistério, de uma série, do que quer que seja, de um filme que a gente, sei lá, debata ali durante alguma pausa, a gente sempre cai num paradoxo, que a gente quer adivinhar, quer saber, quer passar à frente de quem escreveu aquilo, quer saber o final, quer saber as respostas antes do final. Mas se as respostas forem exatamente aquelas que a gente desvendou, a gente vai ficar muito decepcionado. E isso, para uma série, é um problemão, porque a série vai ter que acabar uma hora ou outra. Agora, quando a gente tem a chance de alguém nos alimentar com mistério, mais mistério sobre o mundo, a política, a nossa vida, a minha vida, a vida do outro, tem uma chance de que essa pergunta perdure por mais de 6, de 10, de 5, de 20 temporadas, e a gente, nesse meio tempo, vá se ferrando. E o final de Lost é bom pra caralho. Maravilhoso, não tem discussão. Porra, e quem discordar é fã de Heroes.
Exato.